Boa noite, meu nome é Daniel Constantini e você está na cidade de Amparo, onde o mal não dorme, num lindo e doce desamparo. Você conhece o mal verdadeiro? O mal não quer destruir a humanidade. O mal precisa da humanidade. Essas duas forças, elas tendem a se equilibrar. Mas o mal tem o medo da inexistência. E é essa inexistência que faz com que ele tente a todo custo o desequilíbrio dessas forças. E é por isso que você constrói o medo. O medo é o que alimenta o mal. E é disso que ele precisa. Essa é uma história que aconteceu aqui, na cidade de Amparo. Vem comigo. Hoje nós vamos contar a história da família Dias, que alugou uma casa aqui, na rua Barão de Campinas. Para preservar o nome da família, os nomes serão trocados. Dona Lúcia e seu Carlos tinham uma fazenda na zona rural da cidade de Amparo. Infelizmente, as dívidas e alguns problemas familiares fizeram com que eles vendessem a fazenda para poder viver num outro lugar um pouco mais aconchegante e sem a dor de cabeça que eles tinham diariamente. Com o dinheiro da fazenda, o casal Dias comprou um casarão aqui na cidade, mais ou menos parecido igual a esse. Estilo colonial, porta larga, tudo de madeira. Aliás, os móveis ainda estavam dentro da casa. O casal Dias escolheu o quarto deles. Era o maior quarto daquele casarão. As duas crianças, Ezequiel e Ana Clara, resolveram perambular pela mansão para descobrir em qual lugar onde eles iam dormir. Passando um corredor, eles encontraram duas portas, uma do lado da outra, que seriam os cômodos onde eles ficariam. Então, os dois, sem abrir a porta nenhuma, para não dar briga, decidiram jogar pedra, tesoura e papel para saber quem ia ficar com os quartos. Aquele que ganhasse escolheria o quarto sem ver o que tinha lá dentro. E foi isso que fizeram. As crianças, então, brincando de Jokenpô, decidiram escolher o quarto. Mas o que eles não sabiam é que naquele momento, eles na realidade estavam brincando de uma roleta russa mortal, só para escolher um quarto. Foram 3 lances de jogos. Os 2 primeiros, os dois colocaram o mesmo símbolo. Mas o terceiro, o game ficou com Ezequiel, que teve o poder de escolher o quarto. E ele escolheu o quarto da direita. Clara, então, ficou com o quarto da esquerda. E é aí, nesse momento, que tudo começa. A escolha do quarto era uma das coisas mais importantes que eles poderiam ter feito. E de fato fizeram. Ana Clara escolheu o quarto da esquerda, Ezequiel o da direita. E é lá dentro que as coisas começam a acontecer. No quarto de Ana Clara, assim quando ela abre a porta, tem uma penteadeira muito bonita, maravilhosa, com todos os móveis, tudo que você imaginar estava lá, pronta para ela. Ela pensou, que sorte eu tive! E de fato sentou, olhou no espelho e adorou o quarto. Ezequiel, então, no quarto da direita, entrou e deu de cara também com um ótimo quarto. Só que no lugar da penteadeira tinha um enorme armário de madeira. E é aí que as coisas começam a se complicar. No quarto de Ana Clara, quando ela
abre a gavetinha da penteadeira, ela encontra um boneco de pano, iguaizinho a esse. No quarto do Ezequiel, quando ele abre o grande armário, ele encontra uma caixinha de ossos, igualzinho a essa. Dentro, ele encontrou alguns alfinetes. Pronto, os dois encontraram o melhor artefato e o melhor brinquedo. E assim foi por algum tempo. Mas nem tudo são flores naquela casa. Conforme os dias foram passando, Ana Clara começou a mudar completamente o seu comportamento. Ela começou a não obedecer mais os pais, ela começou a não comer, ela começou a quebrar coisas dentro de casa, a fazer birra, manha. Ela nunca mais foi a mesma menina que entrou dentro daquela casa. Muitos e muitos problemas começaram a acontecer. Os pais de Ana Clara começaram a ficar muito preocupados, porque ela realmente tinha mudado até mesmo a sua personalidade. E com o tempo, ela começou a ficar até mais agressiva. Na escola batia nos colegas, na professora, ela começava a afrontar qualquer adulto e as coisas cada vez mais começaram a complicar. Então, chegou um momento que todos esses problemas começaram a respingar no Ezequiel. As brigas com Ezequiel começaram a se tornar muito mais intensas. No começo não tinha agressão, era somente xingamentos, a menina quebrava as coisas do Ezequiel, então nada de agressões. Mas as coisas começaram a piorar, de tal maneira que o Ezequiel começou a ter um pouco de medo da irmã, porque realmente era algo muito assustador. Os olhos dela, a forma como ela começava a conversar, até mesmo palavras que não existiam no vocabulário de Ana Clara e ela começou a proferir. Coisas de adulto, sabe? A coisa começou a ser tão insana que Ezequiel foi reclamar para os seus pais, mas eles acreditaram? Não, coitada da Ana Clara, ela estava doente, diziam eles. Coitada, tenha paciência, não precisa mentir, a gente está aqui te dando apoio também, Ezequiel. Mas não era nada disso, Ana Clara também era muito inteligente, ela sabia mentir, ela sabia fingir. Bom, ela sabia machucar. E aí que começou um problema muito maior que Ezequiel teve que aprender a lidar. Certa vez, na hora do almoço, Ezequiel encontrou um taco de vidro no meio da sua comida. Por sorte, ele encontrou a tempo. Foi reclamar para a mãe. Por incrível que pareça, a mãe não deu bola. A mãe riu. Mas mal sabia ele que a família começou a ter influência do que Ana Clara tinha em suas mãos. Cacalçados, onde seus passos fazem história. Veja os modelos no nosso Instagram, @cacalçados. Telefone 19 97126 4959. Diferencecar, aqui você está em boas mãos. Baixe já o nosso aplicativo. Supletivo Amparo, ajudando no caminho do seu sucesso. Telefone 19 98442 1838. Numa dessas noites,
Os pais de Ana Clara e Ezequiel resolveram sair e deixaram Ezequiel incumbido da tarefa de cuidar de Ana Clara. O problema é que mal sabia Ezequiel que aquela noite seria a pior noite de sua vida. Assim que os pais saíram, Ana Clara mudou completamente. Os seus olhos, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar. Ele não sabia muito o que fazer. Então ela começou com as agressões. Pegou o ferro de passar e foi atrás dele. Imagina ele fugindo da irmã. Garfo, faca, todos os tipos de utensílios perigosos a irmã tentou pegar Ezequiel. Então chegou um momento que Ezequiel se viu tentando salvar a sua vida e conseguiu fugir de casa. Era o único recurso que ele poderia fazer naquele momento. Ezequiel então fugiu de casa, correu como ele nunca correu na vida. Mas ao sair da casa dele, ele deu de frente com a vizinha, uma senhora de uns 70 anos, que acabou acolhendo naquele momento desesperador. Aquele dia fazia muito frio e a senhorinha de 70 anos, que Ezequiel ainda não conhecia, lhe fez um chá. E então ele explicou a sua situação, a sua desesperadora situação. E foi nesse momento que Ezequiel teve uma das maiores revelações da sua vida. Na realidade, aquela casa era muito problemática. Ninguém parava lá. Isso há muitos e muitos anos. E existia um problema maior. A cada final de ciclo, toda a família perdia algum parente. Ou era um filho, ou era uma mãe, ou era um pai. Não interessa. Alguém perdia alguém. E foi aí, então, que aquela senhorinha explicou a verdadeira situação para Ezequiel. Dona Ofélia, o nome da vizinha, começou a conversar com Ezequiel. E nesse papo, durante uma xícara de chá e outra, ela revelou uma coisa muito importante. Talvez seja a chave para a libertação daquilo que Ezequiel mais temia. A entidade que capturou a sua irmã. Ofélia então perguntou para Ezequiel, com uma voz calma, serena, se ele tinha encontrado algum artefato dentro daquela casa. Ezequiel então lhe contou sobre os quartos e que sua irmã Ana Clara tinha encontrado o boneco de pano e ele, por sua vez, a caixinha de alfinetes. Foi nesse momento então que Ezequiel teve talvez uma das suas maiores revelações. Ofélia contou para Ezequiel que o boneco era uma espécie de maldição que aquela casa tinha há muitos e muitos anos e que ela tentou alertar cada morador daquele casarão. Ninguém ouviu. E com isso, toda a família que entrou lá perdeu algum ente muito querido. Então ela disse para o Ezequiel, com a voz calma, serena: se você quer destruir aquilo que está dentro da sua irmã, você precisa então utilizar aquilo que você encontrou dentro do teu armário, a caixinha de ossos. Dentro da caixinha de ossos haviam pequenos alfinetes. Cada alfinete desse representava uma dor que o próprio Ezequiel deveria implicar àquela entidade que estava atrapalhando a sua irmã. Mas para isso, ele precisava distrair a sua irmã para que ele pudesse pegar aquele boneco e inserir os alfinetes. Aos poucos, ela explicou a Ezequiel que teria que ser um alfinete por dia, até o final de todos dentro da caixinha. E quando ele conseguisse finalizar, a maldição acabaria.
Com essa informação em mãos, Ezequiel respirou fundo e retornou para sua casa. Por incrível que pareça, Clara estava brincando na sala, como se nada tivesse acontecido. Ele então foi até o seu quarto, pegou a caixinha de ossos e levou até sua irmã. Conversando com ela, do jeito que ele sempre fazia com a sua irmã, pediu para que Ana Clara fosse dormir, mas ela disse que só dormiria se ele contasse uma história de terror para ela. Ele, morrendo de medo, assim fez. Levou ela até o quarto, colocou o lençol, cobriu ela com carinho e começou então a contar suas histórias. Uma história mais assustadora que a outra. E não é que a garota dormia? Assim que ela dormia, Ezequiel conseguia pegar o boneco das suas mãos. Ia até a sua caixinha, pegava um alfinete e, com muito cuidado, espetava. No boneco. E assim fez, noite após noite, até acabar todos os alfinetes. E quando isso aconteceu, como se fosse um milagre, Ana Clara voltou a ser como era antes. Os objetos desapareceram e então parece que a paz, enfim, reinou naquela casa. Alguns dias depois, Ezequiel voltou até a casa ao lado para conversar com aquela vizinha, Dona Ofélia. Mas o que ele descobriu foi que, na realidade, ninguém morava naquela casa. A casa estava abandonada há anos. Ezequiel ficou triste, porque achava que tinha encontrado uma amiga, mas não se importou muito, porque o que ele mais queria era a felicidade de sua irmã. E isso, até que enfim, eles realmente conseguiram. Baseado na história da família Dias, que a nossa equipe encontrou aqui na cidade, a equipe de Desamparo vai começar a contar semanalmente as histórias mais tenebrosas daqui da cidade. Não importa da onde ela venha, se é daqui da cidade, nós, de Desamparo, vamos estar contando para vocês. E a cada história, um alfinete será inserido no nosso mascote. Ao final da temporada, o mascote será liberado e todas as entidades malignas serão destruídas. E assim a nossa cidade continuará calma, alegre e pacífica, como sempre foi e como sempre será. Bom, meu nome é Daniel Constantini e você está em Desamparo.